Casa do VAR. Claro que vão fazer transparecer porque é natural. Então, mas é exatamente essa a cena. Por isso é que eu estou a estranhar não querer ter filhos. É exatamente essa a cena, porque é que isso há de ser, porque é que todos devemos adotar o natural. Eu não estou a dizer que toda a gente tem que adotar o natural, estou a dizer que este gajo é um bom pai. Mas se ele não quer? Se ele não quer, eu acho que não era. Mas eu posso Ele não adotar. sabe o que é que quer. Então, mas se ele sabe que não quer, eu acho que não era. Ele cá para mim quer inseminar o maior número de fêmeas sem assumir É, responsabilidades né? Eu também patronais. acho isso. Cá para mim é isso. O problema está na parte patronal. Acho que estás grande, Mário. É por isso. Tu dizes que não sou. Quanto mais juras, menos Juras nos por quem? Não acreditamos. queres ter filhos? Oh puto, mas desde quando é que ter filhos está ligado a... Ou melhor, desde quando é que ter sexo está ligado a ter filhos diretamente? Não, porque ter sexo é para Podes fazer ter bué de filhos. sexo e não ter filhos. Desculpa lá, Ter mas... sexo é para ser filhos. Quer dizer, falar ali com quadros... Não, calma lá, isso é que te apetece. Não é. Ter sexo é feito para ter filhos, não foi feito porque whatever. Está bem, mas tu fazes uma data de cenas que fazes que não foram feitas, não fazes pela razão que elas foram A feitas. tua não foi feita para fumar, foi feita para respirar, ou caralho para comer. Tu foste feito para estar aqui a olhar para um computador. Não é eu. Agora eu vou às compras, vou buscar compras, estás a ver? Eu vou ter sexo, pá, não é. Tenho formas de evitar ter filhos, mas o sexo foi feito para ter filhos. Então, mas tu tens que fazer sexo por causa disso? Eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer que sexo foi feito para ter filhos. Foi feito! Tá foi bem. feito! Está bem, mas... Mano, eu também se calhar fui feito para morrer aos 26. Mas não quero. Não foste! Então não fui. Há 10 mil anos atrás eu não morri aos 26. Progredimos para além disso. Exatamente. Agora, se me vieste o Simão Australopithecus vier falar comigo, eu digo, olha, Então, mas- tu não vais viver muito. Exatamente. Estás a ver? Então, mas exatamente. Felizmente já progredimos para além do ponto de sexo é só para ter filhos. Sim, mas olha, sinceramente, o sexo continua a ser feito para ser filhos. E não o só. mijar é feito para mijar. E não talvez só. um dia seja feito. Não precisas de mijar, podes deitar pelo ouvido. E não só. Então, Olha, isso era foda-se. bacana. Pá, Então agora se cada vez- Sabes o que é Então que a agora se Bíblia cada diz em vez que eu relação a fudesse isso? fosse para ter um puto. Sabes Foda-se. o que é que a Bíblia diz em relação Não a tinha isso? vida. Estou a dizer que o sexo é feito para ter filhos, a cerveja é feita para ser bebida, Isso as é- mulheres são feitas para ser admiradas. Foda-se, Pá. não é heresia, pá, tem outro nome. É pecado. Não, mas tem um nome específico. pá. Estou ali a agregar. Sodomia. Pá, é verdade. Sodomia. O sexo Sodomia é um feito para ato ser filhos. sexual que não visa a reprodução. Tenho a certeza. Yeah. É que sodomizar não é isso. Não é só sexo anal. Não. A malta usa sodomizar como sexo anal, mas a sodomia, em bom rigor, é qualquer ato sexual que não visa a reprodução. Que é um atentado contra a natureza e contra o comando divino. Epá, Que é é natural, popular a estás a ver? terra e... Então, mas se eu não me identifico Espalhar. com nenhum comando divino. Um Pá, pouco tu- cagando tu para podes- isso. E a verdade é que a dizer Bíblia vida, aqui tem razão, porque é antinatural. A natureza desenhou o aparelho reprodutor. Eu viver para além dos, finalidade. 40 também é antinatural. A cena é essa. É como comer É por prazer e não completamente. por nutrição. Tu antes da medicina moderna E, de não facto, é vivias algo para lá que dos leva 50. consequências. Esquece lá essa merda. Mas tens animais que têm relações que não são para Esquece. reprodução. Relações sexuais sem ser para reprodução. Não vivias. Há uns gajos que Os viveram. cães pinam com bolas de futebol e pinam Mano, com os cães homens das para cavernas não reproduzir. viviam para lá dos 50. É pá, Esquece lá sim, essa merda. claro, Mas mas é... acaba por ser Não também natural, viviam, mas eu mano. percebo o que estás a dizer. Então os teus. É Há antinatural no 500 sentido em anos que a malta raramente vivia não para lá, cumpre a para lá finalidade dos, natural. para lá dos 60. E isto aqui também... Viviam. Muito raramente. Não era natural. E o que é natural, Porque há pessoas que viviam. não é natural toda a gente viver. Antinatural, uma Também pessoa não. viver até aos 150. Natural é uma pessoa, pá, tens sorte, vives até aos... Não, porque pá. o mundo- Mas não é o ter mundo está sorte, tu feito hoje para no ter geral sorte. vives para lá dos 70. Na boa. Yeah. Isso não era nada natural há 500 anos Não, atrás. depende. Tá bem, mas Depende o das sexo- circunstâncias. O sexo vai existir até ao final do ser humano. Estás a ver? O sexo tem um propósito. Nós estamos a Oh, fazer mano. bem da pergunta que é... Caga no que é natural. Porquê Depende da ter classe filhos? social. Mas estás-me Na a Grécia dizer que é Antiga natural, tinhas malta que... Porquê que a natureza manda em ti, ó caralho? Não manda em mim. Então- Não tens de ter respeito Quem pelas é coisas. quem vai gravidar? Por favor! Tens de Não! ter- Porquê que os imperativos animais que dominaram os teus antepassados têm que mandar em ti se tu agora consegues ver para lá disso? Tu não vives para lá disso. Vamos focar-nos na pergunta inicial, João. Tu não vives para O que é lá que tu disso. queres Não é ter viver, é filhos? ver. Estou a dizer que Também tu não tens vês de para ter lá res- disso. Então, claro que vejo. Eu sempre, todas as vezes que tenho sexo, não é com o objetivo de ter filhos. Mas o instinto que te impele a fazê-lo é o instinto que É visa ter a E reprodução. depois,
Não há Portanto, depois. continua a ser a tua ação continua a ser impulsionada milhares de anos por de instinto. evolução a dizerem fode. Não, Estás a ver? calma lá. Não, há aqui, não, calma. Há aqui uma Tem filhos. há aqui uma má interpretação do sentido biológico fundamental, que é o imperativo não é ter filhos. O imperativo Não é ter é filhos. não, Mas o imperativo é tu calma. metes a pilinha na vagina e tu é possível ter Não. O imperativo não é ter filhos. O imperativo é que te sabe bem. Sabe-te bem porque Pá, Porque se é. o sexo Calma, soubesse mal, houve, exatamente, mas é essa cena. Sabe-te bem porque é beneficial para tu propagares a tua espécie. Mas tu não fazes. O imperativo não é tu teres filhos, o imperativo é saber-te bem. cena é que, tipo, Não, há coisas é que o sabem- imperativo não é O álcool esse. sabe mal e tu O sabes imperativo estás a não é ver? nada explícito, é Calma, implícito. mas um imperativo é uma coisa. Aí tenho que te corrigir. pá. As expressões evolucionárias. Não, calma. Isto é Um biologia imperativo, básica. mas As calma. expressões evolucionárias Então, não mas são aí estão a usar o explícitas. termo imperativo num sentido errado, porque imperativo já é algo que foi verbalizado e Exato. articulado. Ok. Mas E efetivamente o imperativo religioso neste caso seria o imperativo de. Mas isso é- já estamos muito para a frente. Mas se estivermos a falar da pulsão, a pulsão é alimentada pela sensação de prazer. Exatamente. Mas a finalidade dessa pulsão continua a ser Sim, a da reprodução. mas é essa a a cena. finalidade não é alcance do A prazer. finalidade. O prazer, de e uma- aliás, tens animais que se reproduzem sem sentirem prazer sexual. Certo. Portanto, é bastante possível que nos humanos haja tanto prazer sexual, porque os humanos chegaram a um estado natural de tal complexidade em que a certa altura renegam os seus impulsos primários. Talvez muitas vezes em prol do prazer, que é uma das coisas. E se calhar a própria natureza nos humanos evoluiu no sentido de proporcionar-lhes prazer, não para os desviar dos seus impulsos cardinais, mas na realidade para os aproximar dos seus Sim, impulsos certo. Mas cardinais aí é a cena. e das suas pulsões. As expressões evolutivas nunca são explícitas, são implícitas. Tu não tens uma expressão evolutiva para uma cena. Ela explicitadas verbalmente. ela é criada porque na ausência dessa pressão ou desse comportamento há mais morte sem o comportamento ocorrer. Sim, mas o explícito, quando estamos a falar do explícito, estamos a falar daquilo que paira na aura da consciência. E aquilo que paira na Não aura tem da nada a ver com consciência. Existem expressões evolutivas que têm a ver com consciência. Peraí, mas isso Tens estás montes de a- organismos que peraí, evoluem peraí, sem peraí, consciência. peraí, mas isso estás a olhar de forma Não, de vista, calma, peraí, calma. peraí, de forma de vista de um biólogo. Agora, por exemplo, para mim, se tu fizeres sexo, A forma de vista de um biólogo é só a forma de vista objetiva sobre aquilo que está a acontecer. não é propriamente, porque tens várias formas de ver, estás a ver? É. Estás a ver os louva-a-Deus fazem sexo, a seguir a fêmea come-lhes a cabeça, estás a ver? Se eles tivessem consciência, estás a ver disso, se calhar não faziam sexo. Tu aí estás a fazer um Agora- juízo moral sobre a natureza. Não, estou só a afirmar, estás a Não, ver? isto não é um juízo Estou moral. só a afirmar. Agora, tipo, se tu fizesses amor com uma rapariga, como se ela a seguir fosse comer a cabeça e tivesses entregue o suficiente, isso é amor, estás a ver? Porque tu estás-te a cagar Não é ao que está a amor. acontecer Ou a então é um seguir. tesão Estás a do dizer que o lavado tem caralho. amor, puto. Estás a dizer que o lavado ama a namorada que vai comer a cabeça. Calma, É fedido. o amor é um conceito humano. Estás a transferir Não sei se amor, é um conceito humano. A palavra. tal como nós o entendemos, é um conceito humano. Como Tu não podes entendes. entender o amor de uma Agora, eu forma que não faço seja um festinhas- conceito humano. Eu faço festinhas ao Benjamin e ele entende, estás a ver? Eu bato-lhe com um pau. Mas ele entende da forma que ele entende. Tu não podes entender de outra forma que não seja, de outra forma que não seja a Posso experiência ser humana. maluco dos cornos e bater-lhe com um pau e dizer que gosto muito dele. E há pessoas que fazem isso aos filhos. Agora, isso é antinatural. Estás a ver? Acho eu. E se a biologia me diz, isso até é normal porque ele depois vai se evoluir e vai saber. Estou-me a Calma, cagar, calma. estás a ver? Mas aquilo que a biologia te diz não é equivalente àquilo que é natural. Porque Ah, aquilo que a biologia é um empreendimento humano. Pois. É isso que eu ia chegar. Não, mas é um Tu estás a dizer empreendimento sobre humano os que visa polares, entender mas é um isso. fenómeno natural. Certo, mas isso nunca é perfeito. Está bem, foda-se, mas também estamos a falar, a biologia continua a ser uma ciência relativamente exata. Agora, os informáticos. Não Até certo é ponto, a sim. nível de sociologia ou Porque é que queres ter psicologia. filhos? Continuo. Tu queres ter Não, filhos porque a sim. natureza E por algum não, motivo velho. tens biologia Não, química foi aqui que a conversa também, começou. Eu não Sim. vou esquecer. que é uma Certo. ciência exata. Estou à espera. Estou à A espera. bioquímica é uma A ciência bioquímica. relativamente exata. A biologia em si tem demasiados componentes. Não é sequer ter demasiados componentes observacionais.
é ser um nível de complexidade demasiado rápido para a biologia ser de maneira útil uma ciência completamente exata. De qualquer maneira, há observações biológicas que são evidentes. Nunca são exatas. observações biológicas, são observações. Se são exatas, são observações físicas ou químicas. Os seres visam reproduzir-se. Isso é uma observação empírica, Isto não é necessariamente biológica. Mas De é forma exata. Isso é uma observação empírica. Ok, É tão não é- exata ok. quanto. Então deixa-me só entender. O que tu estás a dizer é que dentro dos moldes de uma teoria biológica tu podes fazer um conjunto de previsões. Essas previsões podem não se adequar necessariamente àquilo àquilo que são as evidências empíricas. Sim, isso Claro, mas o acontece que eu estou a de vez em dizer quando. é que há evidências empíricas que se adequam a um determinado nível, um paradigma científico da biologia que são evidentes. Um deles é, por exemplo, que a vida visa permanecer. Certo. Por isso é que o sexo. Não há nenhum Mas ser calma, vivo- calma, mas há aí uma cena, há aí uma nuance extremamente importante. A vida não visa permanecer. A vida vai permanecendo dependendo de que variedade de vida é que tens Está bem, mas condições estamos a melhores para falar, permanecer. mas estamos a falar da vida no seu aspecto mais básico, enquanto código genético. Sim, certo. O genoma visa permanecer ao longo do tempo e da entropia. Essa a cena não visa. O que permanece Não, é ela- aquele que está mais adaptado às condições Aí eu externas. discordaria Mas é uma profundamente. cena- E, aliás, a minha tese é um bocado acerca disso, mas eu não posso pensar a vida como uma coisa meramente mecanística que é reativa. A vida, se há algo que também é evidente na vida, é que ela é ativa e que ela procura algo. E, portanto, eu não posso olhar para o código genético e pensar que ele só permaneceu acidentalmente, sem haver uma ação ativa, Uma vontade. uma vontade. A Uma vontade de A cena poder. a cena é que Vontade vontade é um conceito muito humano. Yeah, Ah, o tá código bem, genético não mas tem. isso não Podes-lhe estou a chamar falar uma de pulsão. psicologia. Podes-lhe chamar pulsão. Will, em alemão é daí que vem o termo, que é uma coisa Feel. que vai para a frente. Sim. É algo que visa e que o faz ativamente em relação ao seu meio. Mas não é ativo. O código genético não tem vontade ativa. Yeah. Para além dos mecanismos que já estão lá implementados. Como é que a o partir de código gerações genético, anteriores. como é que o código Para se genético propagar. não pode ser ativo? Não é. Porque tem que ser. Só pode propagar-se a partir de mecanismos que já estão implementados a partir de gerações anteriores. Então, mas esses mecanismos têm que ter vindo de algum sítio. Certo, mas não são Não necessariamente, não são- não necessariamente com uma visão própria. É assim, não, mas a visão, mas é aí que tu estás a pensar nisto como uma finalidade. Eu estou a pensar como uma pulsão. E aqui o pensamento aristotélico é bom para clarificar a coisa. O Aristóteles olha para as coisas como ele tenta definir, entender os fenómenos de acordo com a sua finalidade. Ele aqui às vezes erra, porque há fenómenos que não têm uma finalidade, são uma mera sequência causal acidental. Embora ele também fale de fenómenos acidentais. Mas há coisas, e eu aqui posso estar a falar do cu e o Aristóteles já falou disto e eu estou errado. Mas há coisas que podem visar algo sem ter esse algo definido. Completamente. E aí é que eu faço a distinção entre uma finalidade e uma pulsão. Uma pulsão não sabe qual é o fim do caminho, mas quer percorrê-lo. Eu diria que a vida, pelo menos o código genético, procura percorrer um caminho. Mesmo que à partida não esteja definido qual é que vai ser. E é exatamente também por esse motivo que ele muda ao longo do tempo e também vai aprendendo e vai adquirindo um conjunto de estruturas e de informação genética que lhe vai permitindo, digamos que, cimentar essa pulsão e transformá-la até numa finalidade mais tarde. Mas no seu estado mais primitivo, eu não diria que a vontade é uma vontade de ser algo em concreto. Eu diria que é uma vontade de ser em geral. Eu acho que isso ainda assim é um bocado uma personificação. Ciência, yeah. Eu acho que isso é Tá bem, ainda não, assim mas um isto é bocado uma algo, personificação do que a código ciência genético. em si não pode contrariar. Eu posso estar errado. Mas é uma Mas são coisas perspectiva que pode diferentes, ser é. aplicada Sim, claro. aos modelos científicos. É algo que Sim. eu quis fazer com a minha tese. Claro, Com esta ideia claro. da vontade de poder. Sim, sim, sim. Aliás, o nome da minha tese é A Vida como Vontade de Poder. E pego neste exemplo e uso um conjunto de outros exemplos. Aliás, eu até argumento que a vida não procura meramente permanecer, já dentro de uma percepção de que a vida procura algo. A vida procura expandir-se.
Pelo menos de Sim. acordo com a minha projeção. E isso também justifica a própria pulsão inicial, que é uma pulsão afirmativa e frontal, algo que cresce, Mas eu fiquei com uma cena. não é meramente reativo. O que o Simão disse, que é tipo. Que o Benjamin, tipo, se eu lhe bater com um pau, se fizer festinhas, que ele pode interpretar de outra forma, que eu não vou. Essencialmente, que eu não vou estar no lugar dele para conseguir perceber bem até que ponto é que ele reage. Estás a ver? Pelo menos foi o que isto eu percebi. É tipo. Não sei se foi isto que disseste, espera aí. Só foi isto que disseste. A questão do Simão é tipo, tu não Mais consegues ou perceber o menos. amor que ele sente ou não por ti, porque o teu sentimento é humano e o dele é canino. Sim. E tu não sabes Um bocado se a maneira como ele interpreta a libertação de Mas isso- substâncias se é igual à tua. Mas Mas, isso, ó, mas ó, isso Ricardo. não, pera, mas isso não me faz muito sentido. Estás a Pois, ver? a mim Porque, também tipo, não. tu naturalmente tu tens uma. Podes olhar, por isso é que eu não gosto de ciências muito à parte, estás a ver? Por isso é que eu não me formei muito em ciências. Porque a certo ponto tu chegas a olhar de fora e há certas coisas que a tua personalidade te vai dizer que não estão corretas e tu tens que saber a teoria. Pode não ser o caso. Posso estar a presumir. Tu saberes mais Posso nunca estar- te tira. Posso estar a Yeah. presumir. Só te acrescenta. Não, mas põe-te a ver numa certa lente que depois te pode impossibilitar a crescer para além disso, estás a ver? Eu não Epá, sei que tu sejas eu- um Não gênio. concordo com eu vou isso. tentar Pera, argumentar. pera. Eu posso tentar cimentar a tua Eu não perspectiva. sei descrever muito bem isso. Eu acho que consigo descrever, e até dentro do paradigma científico, eu diria que aquilo que te leva a amar é anterior, é mais primitivo do que a razão. Aquilo que de facto nos distingue dos animais, as nossas Sim. faculdades racionais. Concordo com isso. Aliás, e é Mas- por isso que o amor é uma coisa absolutamente irracional. Em algumas circunstâncias leva-nos a agir de uma maneira profundamente humana, já num sentido poético, e profundamente desumana, num sentido racional. Yeah. Mas quando falas de uma cena tão. E portanto tu não podes presumir que um cão não consegue amar como tu só porque ele não tem as é mesmas muito- é faculdades muito- racionais que tu. Este tópico específico é muito Este tópico específico é muito perigoso porque quando tu falas de amor não estás só a falar de uma coisa que te vem de É uma anos e emoção. anos de evolução. Estás a falar de uma coisa que te vem também que é influenciada também de uma maneira profundamente cultural. A maneira como tu na tua cultura interpretas amor é uma coisa fundamentalmente diferente Sim. em vários aspectos da Mas maneira uma como uma coisa- pessoa Mas uma coisa são as expressões de amor. diferente interpreta o que é amor. Mas uma coisa é O sentimento de amor. o abranger do amor, a capacidade Mas- que tu sentes. Outra coisa é tipo, se eu bater em alguém, Calma, dentro do contexto mas tu desse- entendes realmente coisas que são em universais. geral o que há é. coisas que são universais. Mas tu entendes realmente o que é universalmente o amor fora daquilo que é o O sentimento de Calma. Fora daquilo que é a influência cultural do amor na tua. Falando a Na nível tua de sentimento. culturalidade, na há maneira como certos- tu entendes. Falando diria- a nível de culturalidade, há certos atos que são inofensivos. Então Judas amava Ok. Jesus. Por essa lógica, Judas amava Jesus. Tu definiste amor como um beijinho. Judas Não, amava ele está a Jesus. tentar usar Pode um ser, exemplo. mas isso Não, já a questão é, outra nós, acho que conversa. aqui o grande problema Isso é outra conversa. definam o amor. Enquanto se vocês não definirem, É são assim, condições A diferentes. cena, a cena é que eu A conversa acho... não consegue ir para a Espera, frente. mas aí eu preciso de contexto, porque Judas aceitou O amor é dinheiro universal. para é trair- como demonstras para a coisa. Exatamente é o que a Maria está a dizer. Eu ia Ok. dizer O há amor é bocado. universal. O sentimento de amor é universal, as expressões de amor variam de acordo com o contexto cultural, mas Agora, o sentimento de amor é significa para ti o universal. que é- o universo, estás a ver? Ok. Tens uma Aceito mensagem essa perspectiva. potente que vai para além das palavras, estás a ver? Sem dúvida. Eu só acho que isso Judas não funciona porque ele aceitou Não, mas tu dinheiro. é que definiste Sim, mas como o beijinho, estás a ver? beijinho. O problema foi Agora, que não se tu podes deres um definir assim. beijinho a um ET, se calhar ele dá-te um murro, mas pronto. Agora, O Judas, Se calhar um murro para um alien é uma forma de amor. o Judas não amou Cristo. mas aí... Se ele fosse um bom almoço, eu não teria feito isso. Mas a questão é que é uma realmente maneira de expressar amor, mas naquele caso não era só isso que eu estava a chegar. é. Todo o beijo que o Judas deu a Cristo foi uma farsa. Não há Sim, traição. foi A gente sabe lá Agora, tipo, eu vou se bater, este eu resto vou custa em bater, bué de eu vou MMA. bater- eu vou bater com o pau no Benjamin, eu percebo que tu digas que ele possa não entender porque eu posso querer o bem dele e ele não está a perceber isso. Mas isso também eu acho que é muito matreiro, estás a ver? Não é nem Porque que- tu deves falar com alguém
de acordo com o nível, não é como se eu fosse burro, mas é de acordo com o nível de entendimento que eu tenho. Não é. Independentemente Nem se é é- uma criança ou um velho, whatever. Mas tipo, ele continua a sentir, estás a ver? Ele continua a sentir. Se tu falas com uma pessoa com ódio, ele pode ser de Marrocos e ele entende, estás a falar de. estás a Certo, ver? certo. Mas nem é mais sutil que isso. Não é que ele possa não entender. É que o entendimento dele não seja completamente alinhado com o teu. Pode não ser completamente alinhado, É um mas aí conceito, posso lá tentar. está. Isso acontece entre humanos. escrever melhor. Mas- Exato. nós falamos. Exatamente. Mas Exato. o que é que é o amor em si? É o acelerar o coração? É E há muitas vezes é um problema grave no nesta corpo? legislação. É aquilo que tu sentes? A maior parte Incapacidade de pode-se comunicar. falar quimicamente, É. mas tipo, é isso que eu tenho dificuldades com a biologia, é que tipo, fala de certas coisas como se fosse sem coração. Não, porque a biologia não te fala provavelmente de amor, fala de tipo, reações que o teu corpo possa ter quando sim, sente, Não, quando mas sente a sim uma biologia emoção. também faz a mesma merda e eu sei pôr-me no papel para lidar e sei a teoria, ou gosto de saber a teoria, mas não gosto propriamente de a utilizar, estás a ver? E uma coisa é uma pessoa saber a teoria e utilizá-la, por exemplo o Rodrigo é muito melhor a falar destas merdas do que eu, e eu tipo, consigo falar sobre o que é que acho que me faz sentido, fazer perguntas e tentar perceber, estás a ver? Sim, mas a biologia e a psicologia são ciências muito diferentes. Não, mas eu estou a dizer, tipo, enquanto uma posição, enquanto a posição do observador que está de fora e que está a tentar aprender por interesse. Sim. Estás a ver? E por interesse eu sinto uma certa lógica que nunca deixa de vir de mim. E quando disseste essa cena do cão, eu sinto tipo, ok, tipo, eu percebo o que é que estás a dizer, mas tipo. A minha cena não era tanto tu não podes ter paralelos na tua relação com um cão. Uhum. Era. Já não me lembro bem o que era. Já não me lembro bem o que Era era. que o cão não Essa sentia o tens mesmo que beber amor mais, que tu. pá, tens que beber mais. O cão não sentia o amor da mesma maneira que tu, acho que era isto. Mas eu já não me lembro bem o que era, mas sei que não era isso. Tens que beber mais, pronto. E se calhar João. foi eu que apanhei mal. Mas eu sei isso dos filhos. O que é que não eu queres sei. ter filhos? Ou melhor, João, porquê é que tu queres ter filhos? Eu tenho uma parceira fantástica. Pronto, já respondi à pergunta, esquece lá isso, entra na conversa. Então e se a tua parceira era fantástica e não quisesse ter filhos? Tu não querias ter filhos? Aí adotava. Então mas a tua parceira fantástica não quer adotar? São meus. Então apagaste a parceira da tua vida? Completamente. Então a tua razão para ter filhos não é a tua parceira, porque tu mesmo se a tua parceira ias ter filhos. Porquê que Estamos a queres ter falar filhos? biologicamente, estás a ver? Não, não, estou a falar- Biologicamente, o que é que Não, há- calma. Eu Não, quero- Se tu queres adotar, não queres ter filhos biologicamente. Mas eu disse uma possibilidade, ela quer, acho eu. Não, mas Calma, então já não podes A cena- invocar o a cena biologicamente. é tipo, Então a tua razão para ter filhos é porque a Maria Calma, quer. se adotar é uma opção, o ímpeto não é Eu biológico. estou a lidar com o que tenho e o que tenho é uma parceira que quer. Eu não estou aqui a dizer que não. Então só queres ter filhos que a tua parceira Eu não quer. vou aqui dizer responder a coisas que não tenho que responder. Não fazem sentido. A verdade é que por acaso ela quer. Se não quisesse eu tinha outra resposta. Estás a ver? Pronto, então eu não tenho uma parceira fantástica, posso ter a resposta que eu quiser. Pá, isso vais descobrir com o tempo. Para mim uma parceira fantástica se eu não quero ter filhos. Ah, agora fodido. Não sei, Malta, esse estás a fim está a ver? Mas fazer. isso é a tua resposta de hoje. Mas voltando ao Então, mas isso também é a tua resposta de hoje? Yeah. Olha, porra. Yeah. Eu não Mas quero, ter não filhos quero, não envolve quero, não planeamento. Também é jovem. Não ter também. Então, porra. Não ter filhos envolve Então não, tenhas medo então não que- tem. Se eu não quer ter filhos, tenho que ter cuidado. Tenho que usar venhas com esse certas. Tens de ter cuidado. certas Com medidas. quem te vai ameaçar com Tem uma que vagina. ter certas- Vai enfiar a vagina na cara. Então não vai, tens de ter certas medidas, certos cuidados, É, tu és um... certa contenção. Então não tens, porra. Tá bem. Sabes isto tão bem como eu acho. Eu. Tens de ter um mínimo de contenção, mas é mais difícil. O pessoal do É bar mais que difícil engravida aos não ter filhos do que 14 ter filhos. tem todos boa preparação para os ter. É mais difícil tu preparares-te para ter filhos do que para não. Mas espera aí, Completamente, mas acredito. espera aí, não era esse o tema. Completamente, sim. Só queres ter filhos com a da Maria, não é? É, basicamente. Tu não podes julgar porque eu não quero ter filhos. Pá, ainda bem que eu não estou a julgar, eu estou só a dizer que tu eras tipo. É assim, eu também não tenho namorada agora e já não tenho há uns largos anos. Pronto. E não é por isso que não consiga conceber-me ter filhos. Não. É, né? Eu tenho uma mentalidade qualquer. O que é que tu tens? Tu acabaste só de dizer, só tens filhos da Maria, estás-me a dizer que eu tenho uma mentalidade qualquer, vai-te foder. Obviamente ele tem da Maria ao lado, vai ter que Mas a dar. Maria não quis ter Não, filhos. eu tenho uma cena que me faz-me sentido e
estás a ver? E eu vejo-te a ter jeito para isso. Tu não queres ter filhos, mas queres que eu tenha filhos. Yeah. Foda-se. Não, eu quero ter filhos. Isso é Não, a Maria quer que tu tenhas. A Maria quer ter filhos e por isso tu não te importas. Tu és Sim, mas, ó, neutro. Ricardo, ter filhos não implica necessariamente assumir a Não foi bem responsabilidade isso, paternal. não. Então foi o quê? Eu só estou a dizer, tipo, olha, se tens uma parceira, as coisas ficam mais fáceis, estás a ver? Mas se a tua parceira também não quiser ter Ele filhos? também quer ter filhos. Aí já é- Mas ó Ricardo, podes ter filhos e Não, deixar a Aí responsabilidade paternal para provavelmente não é a minha terceiros. parceira, estás a ver? Então, mas Então não é a é tua, mas se possível, calhar é a é minha ou a possível. do Ricardo. Yeah, mas tipo, olha, vocês que resolvam isso porque eu não estou na Não há vossa nada cabeça. para. Mas aí Não há não há nada nada a para resolver, resolver aí. Se tu e a tua parceira não querem ter Sejam filhos, jovens. está tudo fixe. Mas isso é um argumento horrível. Também tu, puto, vais-te arrepender de teres tido os filhos porque já podias ter que demorar mais uma casa. Isso é um argumento horrível. E há muitos pais que se arrependem de ter filhos, Não meu. ter filhos. Ai, tal, vais ver. Depois vais ver quem é que vai Uma- cuidar uma de ti. fra- Uma Ai, frase, ai. uma frase que eu ouço é tipo: estás a ver um cota quer chilar com o outro cota e diz assim: um deles tem filhos e o outro vira-se tipo: pronto, tu ainda, ok, tipo, as coisas estão assim, né? Mas ainda bem que tu tens os teus filhos, estás a ver? Estás a ver? Porque é tipo, quando tudo está mal, quando a vida está mal, a única pessoa que, é um bocado uma forma fodida de pensar, mas tipo, a única pessoa que tem que prestar atenção são os teus filhos, entendeu? E, tipo, Mas é uma forma fodida de pensar. mas é uma realidade, muita gente já é cota, e por isso é que quando eu digo que quando fores cota vais ver, é tipo, antes de pensares Então, que não mas- queres ter filhos, tipo, se calhar pensa no Então, mas- peso que é, não, em vez de pensares no que é ter filhos, pensa no que é não ter filhos. Mas olha lá, se eu não tenho outra razão para ter vontade, queres que eu tenha ter filhos só por isso? Calma lá, pensa só nisto. Se eu não quero tê-los por mais nenhuma razão, tu queres que eu tenha filhos Que só, razão? só por ter medo? Mas que razão? Eu estou aqui Ouve. a defender porque eu quero ter filhos. Ouve até ao Tu fim. não disseste porque é que queres ter- Ouve até ao Não fim, se cala. ouve até ao Estou a dizer que eu fim, quero ter ouve até ao fim. Tu ainda não disseste, tu Ouve ainda até não ao fim. disseste. disseste porque é que não queres Ouve ter até filhos. ao Tu ainda ouve até não ao fizeste a fim. pergunta. Já vou. Ouve até ao fim. Se eu não Posso quero ter experimentar filhos, esta merda? se eu não quero ter Vai. filhos, Yeah. se eu não quero ter filhos por mais nenhuma razão, tu queres que eu os tenha só por ter medo de ficar sozinho? Não. Então? Estou só a dizer que tipo, pensei nisso. Então, mas aí está. Se eu não tenho mais nenhuma razão para querer, nem tu, nem ninguém, acho que tenho- quer que uma pessoa tenha Mas só não por ter medo de acredito ficar que sozinho. isso seja uma Se certeza. o teu filho tem trissomia 21, Não é uma por exemplo, certeza. consegue cuidar de Mas ti, Eu eu olha, não não acredito quero. que isso seja Quando uma for- certeza, quando porque fores quando velho. uma pessoa vê o peso que é, Mas eu não acho que seja justo uma pessoa querer ter filhos só por esse medo. também não. Estás a pensar só em ti, não estás a pensar nos putos. não sei. E é um estás a ver? risco do Porque estás a caralho. ver, eu dei-te uma justificação, não disse que era a minha razão de ter filhos. estás a Não, ver? e nem eu E a assumi que partir do era. momento em que eu digo que E nem opá, eu assumi o puto que era. nasce, é uma dor de cabeça, eu não vou dormir, estás a ver? Até aos Sim. 18. E neste país até aos 32. E ouve, Estás a ver? E a cena é, se estás-me a dizer que é uma cena egoísta, quer dizer que eu passei 32 anos a pensar, ele vai-se embora e depois vai-me dar atenção. Estás a ver? Isso é a reação que eu recebi dos meus pais, isso é a reação que eu sei que não vou ter, porque sei o que é fazer isso inconscientemente, estás a ver? Por isso já é uma escolinha que eu sei, estás a ver? Não me interessa, estás a ver? Agora, ter um filho é fodidíssimo, estás a ver? E eu estou-te a dizer a reação dos cotas que não tiveram, não estou a dizer a minha reação, estou a dizer a reação dos cotas que se arrependeram. Mas- Não estou a dizer que tu te vais arrepender, estou-te a dizer, pensa nisso 2 vezes e se tu não levares isso É assim. como se fosse uma crítica, se tu levares isso como se fosse um conselho, certo. se calhar a coisa Mas sabe. eu pergunto-te outra vez, se eu não tiver mais nenhuma razão para querer, tu queres que eu tenha um filho só por Se tu medo? não quiseres Ok. ter filhos, adota, Malta, estás é a ver? assim. Se tu não quiseres adotar, Mas não não, tenhas. adotar é a mesma merda. Queres que eu tenha só por Desde medo? que- Desde que tu não Não, venhas não. desde que tu não venhas com uma ideia de o mundo está overpopulated e eu não posso ter filhos, está tudo bem. Se tu não quiseres ter porque não te sentes capaz, porque não tens economia, porque não te sentes social, Yeah. estás à vontade. Agora se tu te vieres com a ideia de o mundo, isso é a única Isso é razão. bullshit. Não, mas Isso acho é que uma ninguém grande defendeu isso até agora. Isso foi aquilo que levou às Mas é políticas isso de que eu filho estou a único dizer. na China Yeah, e hoje em mas, dia criou epá, uma crise sim, demográfica. mas nenhum de nós- Hoje não é nós- essa a questão. A questão Nenhum é de nós defende isso, acho. eu para mim não tenho, Ah, mas não tenho não vantagens em ter filhos. Não é uma coisa que eu quero, não vejo vantagens. Não tenho que ter. É isto. pronto, mas E tu isso. dizes, Ah, Isso também, é- foda-se, isso é vocês também vantagem. são jovens, meu. Por isso é que eu disse, tu Podiam sim, pensar de não, outra não, maneira. E tu também podes não querer ter provavelmente. filhos. Hã? E Tu mais, podes, daqui a 10 anos podes não querer ter filhos, E pode mais. trocar. Yeah, tudo bem. e mais, eu não te disse até agora que não queria ter filhos. Pá, olha, eu não Eu só estou a queria ter defender a filhos opção com uma dos não os cabra. ter.
Isso não queria. Eu não sei não se queria quero ou não passar quero. pela experiência de ter filhos com uma gaja que depois tem Eu só um quero divórcio que horrível. quem acha que nos quer sim, ter. tu viraste as Seja costas de respeitado da certa mesma forma. maneira. E eu dei-te a resposta, estás a ver? Mas Porque este aqui porquê- eu já estou habituado. Porquê é que tu queres ter estás a ver? filhos, João? Olha, porque. Eu não vou falar. Não, diz qual é que é a tua vantagem em ter. Tu estás. A minha vantagem? Sim, tu. Ou por... Pá, a cena é que não se trata de vantagem. É, nem estás a seja ver? emocional, porque tu Não vais se ter trata de pessoas vantagem. que amas. Qual é que é a vantagem de ter filhos? Pá, não se trata de vantagens, Então? cada pessoa vê a sua vantagem. Estás Porquê a que ver? queres Agora ter? se eu te dissesse, tenho um suporte para copos, estás a ver? Não, pois então diz-me porque é Pá, que queres pode ter ser uma filhos. vantagem. Não há estás a ver? vantagens, porque é que é ter filhos? Porque é que queres ter Disse que não filhos? havia vantagens. Eu disse que, olha, não vejo. Então, não vês isso estou como a uma conseguir- vantagem. Não estou a conseguir ver como vantagem. Aliás, porque primeiro ainda não os tenho. Porque quando os tiver eu consigo dizer que vantagens é que eu tenho e que downs é que eu tenho. Enquanto não tenho, não te consigo dizer Então porquê como que é que é queres ter um ter? filho. Porquê é que queres ter filhos? Pá, porque nunca tive. Para experimentar coisas novas. Pá, não é para experimentar. Puto, vai andar de paraquedas, não é é mais para barato. experimentar coisas novas, é porque há certos desafios Saltar que uma pessoa paraquedas. gosta de tentar, estás a ver? E já que não fizeram um bom trabalho aqui, não estou a criticar os meus pais, mas já que fizeram o que fizeram, agora tipo, deixem-me tentar fazer melhor, estás a ver? E para mim ter filhos não é bem uma questão de tipo uma dor de cabeça, tipo, olha, bora ver o que é que eu consigo ensinar, o que é que não consigo. É tipo se eu tentasse ser professor. Então, tipo, aquilo que eu estou a perceber daquilo que estás a dizer, posso estar errado, mas é que tu É queres, como se eu tentasse ser tu professor. queres ter filhos numa de tentar corrigir ou de melhorar aquilo que os teus pais fizeram Não. contigo. Eu quero ter filhos para ver como é que é. Então porque queres uma cena diferente, queres uma Isso experiência foi uma nova. merda. Se for uma merda, é uma merda. É. Queres ter Já uma- vai ser uma merda se eu deixar. Tu queres ter uma experiência nova. É. Lá no fundo. Pode não ser isto, corrijo-me se não Oh, for. mano, mas a vida é É que estás a isso, dizer? estás a ver? Eu acho que eu quero ter uma experiência que Não, não, preenche, tudo uma bem. experiência de vida. Eu não estou a criticar, tens é que ver, tipo, Ainda bem. eu quero Agora, experiências novas diferentes dessa. Eu não quero ter essa. Mas, tal como tipo, tu, a se calhar- barreira, eu não estou Eu vou ter a experiência de aos 40 anos não ter eu filhos. não vou E vai ser se calhar bué da Eu fixe. não vou levantar a barreira. Eu quero ter porque filhos eu sei porque o não que posso é. comprar escravos. Mas exato, é um bocado por aí. Eu não vou levantar Trabalho a barreira infantil. nenhuma porque eu não sei o que é. Se eu estiver a projetar cenas que já foram, pá, não me interessa, estás a ver? O que é que cenas novas, que experiências novas, que é não dormir, que é. Epá, Sim. Mas no teu caso. Agora, eu estou aqui numa barreira em que, tipo, a partir do momento em que os tens é uma cena, quando não os tens é outra. Sim. Posso passar a noite inteira a falar disso contigo. Mas, tipo, se tu não queres ter, é pá, eu, enquanto pessoa, enquanto neste lado que eu tenho, eu digo mesmo, tenho pena de ti. Porque eu acho que ter filhos é das melhores coisas de sempre. Como Mas assim não- tu não queres inseminar uma fêmea? O Rodrigo Posso vai fazer isso sem ter filhos? Yeah, a cena é essa. Como assim tu podes inseminar? Ah, aborto. Ia que merda. Não era isso que eu estava a dizer, mas. Pílula. Está-se bem. Mas assim não estás a inseminar uma fêmea. Ah, pá, mas o que é que tens Calma, que calma. inseminar, mano? Vamos ter que começar a usar palavras mais normais, ok? Eu estou a dizer o inseminar. É inseminar o máximo uma fêmea. É só tu, putz. Pílula do dia seguinte. Pronto, as pessoas resolvidas. E quero ter um exército de pessoas com a minha genética que vão Que te dominar odeiam as por tu outras. os deixaste sempre se embora. Não, eu vou ser ultra rico e vou criar uma nova linhagem. Mas tu não querias pagar nada. agora Vou queres. expandir a linhagem dos Pinas e vou Mas ser não uma vais pagar nada uma para quê? maior Yeah, aristocracia. tu vais deixar bem sozinha, mas. Não, há preciso Vais comprar tabaco assim. para 40 Calma. euros. Calma. Eu vou comprar Eu também. quero ter uns quantos bastardos para o caso de me acontecer o mesmo que aconteceu aos Távoras e a minha linhagem ser extinta, Mano, a tu linhagem quando- direta ser extinta. Tu quando acabaste de ter filhos Uma- vais ser o dono da Marlboro. Num contexto político um bocado complicado. Que é uma marca de tabaco chamada Pina, pois. E sempre que vês um filho vais comprar tabaco. Não, eles não vão ser, eles vão ser senhores feudais. Eles vão ser senhores feudais e os vossos descendentes, se Deus quiser, vão pertencer também à classe aristocrática que vai ser criada. Esperemos que eles não sejam servos dos Tu meus. vais defender que é o reino, um dia vai haver um bocado de Portugal que se vai chamar o reino dos Pinos, que é só Não, vai ser a quarta dinastia portuguesa, a dinastia Pina. A quarta? Ok, justo. Que dinastia de merda. Quinta. É a quinta, mas o gajo calcula tem entrado os Filipes, porque não são portugueses. O ramo- Não sei se foi isso, não. mas- O ramo dos Vaz vai ser. Mas já vamos na quinta, segurado. já. O
O ramo dos Teles também. Qual é que é o teu sobrenome? Se bem que os Gonçalo. Teles já... O ramo dos Gonçalves vai. Os Gonçalves, sim. Os Gonçalves. São demasiados já. Mas espera aí, João. Mas você só... Já é demasiado restrito. Arranja outro mais específico. Deixa-me só acabar com o sistema da rádio. Isto estava a gravar? Estava. Porra. Então eu sou bom, eu abacatar-vos. Mas só acabar isto que é um pensamento rápido. Que é só, tipo, tu conseguiste definir-me isso, e vamos acabar isto assim, pronto, enquanto não arranjar uma decisão melhor. Tu conseguiste-me explicar porque é que querias ter filhos, dizendo que é uma questão de experiências novas. Mas pode ser Foi dito aquilo assim. Pode ser dito assim. Não podes julgar por eu dizer que quer ter experiências diferentes. Eu Só não isso. estou a julgar, eu estou só a gozar contigo. Não, estás a dizer que tens pena de mim ou Mas isso. se Tipo, é a eu mesma já coisa. experimentei cogumelos e sei que é fantástico, eu vou gozar contigo por não quereres experimentar cogumelos. Ele no fundo está a gozar contigo por não quereres inseminar uma fêmea. É só isso. É só isso. É só isso. Não dá assim O que é que se tanto passa conceito. contigo? Que raio de animal és tu? Não queres inseminar uma fêmea? Está algo de errado com o teu impulso cardinal de reprodução. Oh, puto, mas o impulso cardinal de reprodução não é inseminar. Tipo, tu nem sequer pensas em inseminar. Pois não. Será que não? Não, tu pensas em fazer Só se isto. tiveres um Isto quinto. é aquilo que tu pensas, mano, mais nada. Se tu pensasses Não, só em mas- ejacular, vires-te na cara dava-te mais prazer do que te vires dentro. Viste? Ó. Percebes? Saíste derrotado. E sabe muito bem vir-te dentro, por algum motivo. Vamos Queres acabar- inseminar a vamos acabar fêmea? este podcast. Podes fazer isso no teu buraco. Não sabe tão bem. Não sabe tão bem. Discutível. Sabes lá tu. Vamos acabar este podcast em breve. Amanhã vou lembrar-me disso. Acabamos um podcast a falar de cu. Digam adeus. Adeus, malta. Espero que tenham gostado. Eu peço desculpa. Tu pedes desculpa. No geral. Eu peço desculpa por absolutamente nada. Exatamente, assim é que tem que ser. Então é mesmo ali no. Só arrependimentos que eu tenho é de me ter identificado no início. O meu nome é Rodrigo Falcão Rito Torres Pina. Está-se bem, aqui está um homem com orgulho. Rodrigo Falcão? Rito Torres Pina. Rito. Ah, tchau.